telespectador amigo, estamos de volta aqui no canal 38 com o programa Conexão Alfa, um programa do Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos, o IPTH. O nosso lema aqui no IPTH é tratar o inconsciente das pessoas, tratar as doenças psicossomáticas, os problemas de ordem emocional, a espiritualidade humanística, e tratamos isso através da metodologia ASMI, abordagem sistêmica das memórias inconscientes. É uma forma de regressão e de hipnose, é a base do nosso trabalho, e contamos também com a extraordinária metodologia Constelação Familiar. Por falar em constelação familiar, tudo bem, Mayusha? Tudo bem, você? Como tem passado? Bem. Muito bem, então. Fala para nós das constelações familiares, o dia que acontece aqui no IPTH e se as pessoas podem participar. Sim, você que está nos assistindo, você é o nosso convidado para vir assistir as constelações todas as sextas-feiras às 19h30, todos os sábados às 14 horas. Mesmo que você não queira constelar, trabalhar algum tema, que você queira apenas conhecer, você pode vir aqui nesse horário e assistir aqui junto com a gente. Todas as terças-feiras temos palestras públicas também. O nosso palestrante é o Dr. Celso, e temos atendimento no consultório de segunda a sábado das 9 às 18 horas e sábado das 9 até o meio-dia. Você pode ligar e agendar um horário. Nós temos também agora as aulas de Kundalini Yoga, que acontecem de segunda e quarta às 19 horas, de terça e quinta às 18h30 e aos sábados às 11 horas da manhã. Nossa, eu pedi para você falar uma coisa, você falou meia hora. Tem que convidar para todas as atividades. Maravilha, então. Vamos falar sobre o que hoje, Mayusha? Então, nos últimos programas a gente está falando, aprofundando sobre a vida, sobre a maneira de viver melhor, consciente, plenamente, e sobre como as crenças podem afetar a nossa vida. Mas não só as crenças, Dr. Celso, nossos pensamentos também podem afetar a nossa forma de agir, fazer a gente viver como a gente vive. Os nossos pensamentos, ele tem força sobre a gente, né? Para esclarecer isso de uma forma ampla, explica pra gente sobre o pensamento agente modelador. Pensamentos, o agente modelador, é um tema fantástico, de primeiro nível, e nós falamos todas as terças-feiras aqui no IPTH. Você que não pôde vir nas terças-feiras passadas, acesse o nosso canal no YouTube e veja lá as palestras sobre o agente modelador. Mas para falarmos de pensamentos e de agente modelador, talvez seria importante falar sobre o destino. O destino, nós poderíamos comparar o destino como um cavalo fúlgido e preguiçoso. Imagine você montado num cavalo e você quer ir para lá. O teu projeto é ir para lá. Mas o cavalo tem as rédeas soltas e ele é preguiçoso, ele é fúlgido. Então, quando você menos percebe, o cavalo vê uma moita de grama para a direita e ele vai lá, come aquele capim. Aí você faz um outro projeto, quer ir de novo para frente, o cavalo vai para trás, vai para a esquerda e anda em círculos. Este cavalo, chamado destino, precisa de rédea firmes nas mãos e precisa espora, porque ele não anda. Se ele não for esporeado, ele não anda. Quantas pessoas que eu conheço, você conhece, todos os finais de anos fazem planos, fazem projetos, fazem promessa de mudança, de conquista, de comprar, de adquirir, de melhorar, e chega no final do ano e olham para trás, o cavalo voltou em 5, 6 quilômetros tomar uma aguinha fresca e comer um capim diferente. Isso infelizmente acontece com um grande número de pessoas. Mas o que é, Dr. Sheffer, que desnorteia esse cavalo? Vejam, este cavalo, esse trem do destino, é embasado em cima de 3 pilares, Mayusha: pensamentos, palavras e ações. O pensamento está na base de tudo. Nós pensamos, nós falamos e depois agimos. Agora, falar, até papagaio fala, né, Mayusha? Com certeza. A grande questão é o seguinte: se nós não passarmos por um processo
de purificação mental, um processo de limpeza dos porões do inconsciente, nós temos dentro de nós uma energia psíquica antiga e ancestral que é muito mais forte do que o nosso querer ou o nosso não querer. Eu sempre pergunto para as pessoas e falo sobre os 3 níveis de consciência, que é a consciência pessoal, a consciência coletiva e a consciência espiritual. Essas 3 consciências, elas estão embasadas dentro do contexto dos pensamentos. Esses pensamentos, eles são embasados em crenças ou dogmas de todo um contexto transgeracional embasado no clã da família. E se nós não tivermos feito uma retrospectiva na vida, feito um processo de limpeza do inconsciente, uma terapia de purificação do inconsciente, nós não conseguimos ou temos dificuldades para implantar dentro de nós um pensamento positivo e com força de realização. Aí está a grande dificuldade das pessoas fazerem um propósito de vida e cumprirem, porque a força da ancestralidade atua com muita propriedade e ela anula o nosso querer, Mayusha. Nós vemos nas constelações familiares, e você pode conhecer essa metodologia aqui no IPTH, apenas trazendo 1 quilo de alimento para assistir, todas as sextas-feiras, 19h30 e sábado. Aqui vocês vão ver, na prática, que existe uma força maior que o nosso querer. Não é que o nosso pensamento não é elaborado, que ele não é forte. Nós estamos recebendo ressonâncias no nosso inconsciente que impede o nosso avançar. E aí é que quando nós fazemos a reflexão, Mayusha, e a retrospectiva, a gente analisa, mas espera aí, tem algo errado comigo. Eu quero ser feliz, eu quero prosperar, eu faço de tudo e não consigo. Tem algo que nós não compreendemos, que são as ressonâncias que o inconsciente recebe e cancela o nosso querer. Todas as pessoas que estão agregadas no clã da família podem acessar essas ressonâncias. As ressonâncias, só para o telespectador entender como que isso se processa, a ciência descobriu e oficializou como ciência os campos informacionais. Tudo que ocorre na nossa família é arquivado nesses campos informacionais. E nós recebemos desses campos extracérebro as ressonâncias, tanto boas quanto ruins, né, Mayusha? Sim. E nós recebemos no inconsciente, nós não temos consciência disso. E muitas ressonâncias invalidam o nosso querer, invalidam o nosso esforço, pelo processo de identificação por outros elementos internos, que é o amor fora de ordem, que nós desenvolvemos aos nossos ancestrais. E aí então nós emaranhamos a vida, não conseguimos alavancar a vida. Só para resumir, talvez para ficar bem claro para o telespectador, o pensamento tem poder de transformar a pessoa ou não tem? Tem. Tem, desde que a pessoa tenha dentro de si o mecanismo inconsciente purificado, livre das crenças errôneas e limitantes e livre das ressonâncias oriundas dos ancestrais. E aí que é a grande dificuldade da humanidade, Mayusha, como fazer esse regresso no passado, nas gerações passadas ou em vidas passadas. Se não for através da terapia fica difícil. Aí, por mais que a pessoa tente, queira, ele não consegue. Por quê? Antes do pensamento tem aquilo que chamamos de processo de identificação, que impede a pessoa de avançar. Mas acho que é interessante a gente falar, por exemplo, uma família que tem, vamos supor, 5 filhos. 2 dão certo, estudam, prosperam, casaram, são felizes, têm uma vida boa dentro dos limites. E 3 não conseguem. Tentam, são pessoas boas, dignas, mas não conseguem sair do lugar. A gente pode dizer que esses 3 identificaram uma ressonância negativa e os outros 2 não. O que difere
essas pessoas, entraria aí no merecimento de cada um? Entraria no merecimento, mas não somente nisso. Isso é muito profundo para a gente falar em poucos minutos, mas prestem bem atenção. A Mayusha usou um termo aqui, a família tem 5 filhos. 3 deram certo, 2 não deram certo. Esses 2 são considerados as ovelhas negras da família. Por mais que quiseram, por mais que tentaram, não conseguiram. Essas pessoas receberam umas ressonâncias no inconsciente e eles não são vítimas da família ou do sistema familiar. Eles são heróis. Eles tentaram resolver os problemas vivenciados pelos ancestrais por eles mesmos. Mas só que a nível inconsciente. A nível inconsciente, eles não sabem que aquele destino que não deu certo não é deles. Aquele destino que não deu certo é do irmão abortado, é do tio abortado, é do tio natimorto, ou é do ancestral da 5ª, 6ª geração que cometeu suicídio ou que cometeu um homicídio. Nós vivenciamos no dia a dia aqui no IPTH e ficamos alarmados que mais de 90% das pessoas vivem um destino que não é dele. É as ressonâncias e destinos elaborados pelos ancestrais ou as ressonâncias de vidas passadas que entram em ressonância no inconsciente das pessoas e criam um outro caminho, uma vez que o caminho dele era aqui. Então essas pessoas que não deram certo precisam ser olhadas com amor. Por quê? Elas não são ovelha negra. Elas têm o radar límbico mais afiado do que os outros, mais sensível. E aí eles, por amor a esses ancestrais, eles acabam se emaranhando, mas se forem tratados podem dar certo tanto quanto os outros. É como se eles estivessem fazendo um pedido de ajuda em nome desses ancestrais, quando eles ficam sofrendo e não dando certo? Na verdade, a ressonância, na verdade a ressonância é oculta, né? Então, quanto mais oculta esta ressonância, mais a pessoa adoece, mais ela se envolve no problema. Por quê? Quando a pessoa está envolta num problema, Mayusha, ela procura em tudo quanto é porta, né? Ela vai no saravá, ela vai na igreja, ela se confessa, ela se converte, muda de várias religiões, mas cada vez a situação fica pior. Porque ela cria uma ideologia falsa de solução. É de uma solução externa, mas precisa mudar o interno da pessoa. Não que o saravá não ajudou, não que a igreja poderia ajudar, claro, e ajuda, mas a questão é interna. E este interno não é a religião, não é a reza que vai resolver, não é nem o despacho na encruzilhada. É através de um processo terapêutico, através de uma hipnose profunda, tem que abrir esses arquivos da mente, acessar esses campos mórficos e visualizar claramente de onde vêm as ressonâncias. Ver o fardo que essa pessoa traz. Sim, né? Ele precisa ver de quem é esse destino, não é dele. Então ele precisa tomar consciência disso, colocar o amor em ordem, devolver este fardo para quem é de fato o dono e pegar o destino dele nas mãos, aí ele consegue ser feliz. O programa Conexão Alfa já chegou ao final, mas você pode continuar assistindo os nossos vídeos, vendo as nossas palestras, os nossos textos pelo nosso site www.ipth.com.br ou também pelo nosso Facebook Instituto IPTH ou no nosso canal no YouTube. Entra lá, assista os nossos vídeos e compartilhe para seus amigos, indique as nossas ideias para todo mundo poder conhecer esses temas tão maravilhosos. Até mais! Um grande abraço!